Olá, queria começar com uma pergunta. Já pensou na possibilidade de usar a própria fraqueza de um tumor para conseguir destruí-lo? Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente essa estratégia por trás de uma classe de medicamentos que está revolucionando o tratamento do câncer, os chamados inibidores de PARP. Vamos entender juntos como essa tática tão inteligente funciona? Antes da gente mergulhar nesse assunto, é muito importante dizer que essa explicação detalhada é uma iniciativa minha, Dr. Rafael Amaral de Castro, e da NeoAccess. A nossa missão é exatamente esta: informar e apoiar pacientes durante toda a jornada, trazendo mais clareza sobre os tratamentos mais modernos que existem hoje. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. E se a gente pudesse achar um ponto fraco, um calcanhar de Aquiles lá nas células do câncer e usar isso para acabar com elas de forma seletiva, poupando as células saudáveis? É exatamente essa a lógica por trás dos inibidores de PARP. Para a gente entender de verdade essa tática, primeiro precisamos dar um passinho para trás e falar sobre a base de tudo, o nosso DNA, e como o nosso corpo faz para proteger ele. Pensa no DNA como se fosse um gigantesco manual de instruções dentro de cada uma das nossas células. É ele que tem toda a informação para que tudo no nosso corpo funcione direitinho. Só que no dia a dia, com tudo que acontece, esse manual pode sofrer pequenos danos, sabe? Como se fossem umas rasuras ou umas páginas rasgadas. A boa notícia é que as nossas células têm uma equipe de manutenção super eficiente que trabalha sem parar para consertar esses estragos. E os grandes supervisores dessa equipe são genes muito famosos, como o BRCA1 e o BRCA2. O principal método de conserto que eles usam se chama recombinação homóloga, ou simplesmente HR. Agora, é aqui que a história fica realmente interessante. Vamos ver como esse sistema de manutenção, que é uma verdadeira fortaleza nas nossas células saudáveis, pode se tornar o ponto mais fraco, a maior vulnerabilidade lá nas células do câncer. O que acontece é que, em alguns tipos de câncer, são justamente esses genes supervisores, como o BRCA, que sofrem mutações. E o que isso significa na prática? Significa que a principal equipe de manutenção da célula do câncer é defeituosa. Ela não consegue consertar direito os danos no próprio DNA e isso a torna muito instável, muito frágil. E é exatamente aqui que a estratégia se torna brilhante. Vamos conhecer esse conceito, que tem um nome até meio complicado, letalidade sintética, mas que é a base de tudo que a gente vai conversar sobre os inibidores de PARP. Pensa assim, além daquela equipe principal de reparo, a HR, as células também têm uma espécie de plano B, uma ferramenta de backup. Essa ferramenta é uma enzima chamada PARP. Ela é especialista em consertar danos menores, mais simples. É um sistema secundário, mas, como a gente vai ver, ele é muito importante. Agora, olha que genial! É aqui que a gente entende o golpe duplo. Numa célula saudável, normal, se a gente bloquear o backup, que é a PARP, não tem grande problema. Por quê? Porque o sistema principal, o HR, ainda está lá, funcionando a todo vapor, a célula sobrevive. Mas, na célula de câncer com a mutação no BRCA, o sistema principal já está quebrado. Então, quando a gente chega com o inibidor de PARP e bloqueia também o sistema de backup, a célula fica sem nenhuma opção. O acúmulo de erros no DNA vira uma bola de neve e a célula do câncer simplesmente não aguenta e morre. É um ataque de precisão. Então, o ponto crucial é esse. A terapia ataca seletivamente as células doentes. Mas vamos sair da teoria e ver exemplos concretos. Vamos falar desses medicamentos e das vitórias que eles já trouxeram para os pacientes. O olaparib é um dos mais conhecidos, e o estudo Olimpia foi um verdadeiro marco. Ele mostrou que, quando usado depois da quimioterapia em casos de alto risco, o olaparib não só diminuiu a chance da doença voltar, como pela primeira vez aumentou a sobrevida global. Isso mudou completamente a forma como a gente trata esse tipo de câncer. É claro, como qualquer tratamento eficaz, existem efeitos colaterais. Os mais comuns costumam ser anemia, um cansaço e náuseas. E é por isso que o acompanhamento médico próximo, com exames de sangue regulares, é absolutamente fundamental, para a gente garantir o bem-estar durante todo o tratamento. Outro medicamento muito importante é o talazoparib. Ele tem um jeitinho um pouco diferente de agir. Além de inibir, ele prende a enzima PARP lá no local do dano no DNA, o que acaba sendo ainda mais tóxico para a célula do câncer. E o estudo Embraca confirmou o benefício dele, mostrando que aumenta bastante o tempo até a doença metastática voltar a progredir. Os efeitos colaterais são parecidos, mas com o talazoparib, os impactos na medula óssea, como a queda de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, podem ser um pouco mais acentuados,
Isso só reforça ainda mais a necessidade de um monitoramento médico muito, muito rigoroso. E o mais empolgante de tudo isso, talvez, é que essa estratégia não funciona só para um tipo de câncer. A gente descobriu que essa mesma vulnerabilidade genética pode ser explorada em vários outros tumores, e isso expande demais o poder dessa terapia. Hoje, os inibidores de PARP já são aprovados e transformaram o tratamento do câncer de ovário, do câncer de próstata metastático, que já não responde a hormônios, e até do câncer de pâncreas metastático, sempre em pacientes que têm essas mutações no BRCA. Em todos eles, o resultado é o mesmo, um maior controle da doença. Tudo isso nos leva, claro, a olhar para frente. Como essa terapia vai continuar evoluindo, a pesquisa não para um minuto e o futuro, com certeza, é muito promissor. A ciência avança muito rápido. Hoje já existem pesquisas explorando o uso desses remédios antes da cirurgia, em combinação com a imunoterapia para tentar turbinar os resultados e testando em muitos outros tipos de tumores. O objetivo é sempre refinar mais e mais quem se beneficia e qual o melhor momento de usar essa ferramenta tão poderosa. A grande lição que fica, no fim das contas, é que, ao entender profundamente as fraquezas do câncer, a gente abre portas para tratamentos cada vez mais inteligentes, mais personalizados, e isso nos faz pensar: qual será a próxima vulnerabilidade que a ciência vai conseguir descobrir e explorar? E para quem quiser mais informações, para continuar acompanhando as últimas atualizações nessa luta, os canais da NIO Acessos e os meus canais são excelentes fontes. Podem acessar o site, seguir os perfis no Instagram e no Facebook, se inscrever no canal do YouTube ou até entrar em contato pelo WhatsApp. Lembrem-se sempre, o conhecimento é uma ferramenta poderosíssima no combate ao câncer. Ter informação de qualidade ajuda a tomar as melhores decisões. E o mais importante de tudo é saber que ninguém precisa passar por essa jornada sem apoio. Nós estamos juntos.